Olá, eu sou o pastor Ailton e você está no canal Bíblia para Todos. No vídeo de hoje, nós vamos continuar nos aprimorando na Bíblia, principalmente cronologicamente, a sequência dos livros, entender um pouquinho mais de cada livro. E eu separei para vocês hoje uma linha do tempo que vai pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento inteiro de 1000 em 1000 anos. Fica mais fácil de entendermos ainda. Da criação até Adão e Eva, nós tivemos 1000 anos. De Adão e Eva até Abraão, mais 1000 anos. De Abraão até Salomão, 1000 anos. De Salomão até nascimento de Cristo, 1000 anos. E depois eu entro aqui no Novo Testamento com 90 anos de história que a Bíblia no Novo Testamento conta. O que nós precisamos entender aqui? Da criação até Adão e Eva, nós nunca achávamos que tinha tanto tempo, 1000 anos. Dá a impressão que Deus criou tudo e na sequência, um dia depois, horas depois, Adão e Eva eram colocados no jardim. Jamais! 1000 anos se passaram aqui. Quanta coisa aconteceu aqui. A Bíblia não diz muito, ela não diz nada, mas olha só o quanto de tempo nós tivemos. De Adão e Eva até Abraão, aqui também são 1000 anos. Aqui nós temos muita história que a Bíblia já conta com detalhes. Que inclusive a novela Gênesis está justamente tomando esse tempo e fazendo com que a gente entenda um pouco melhor. Nem tudo lá é oficial bíblico, mas tem muita coisa que é. Por exemplo, aqui, Adão e Eva tem a história dos filhos, que Caim matou Abel. Temos aqui a genealogia de Sete. Caim também foi para um lugar e casou e cresceu e tudo mais. Depois nós temos, depois da genealogia de Sete, a chegada da história de Noé. Depois de Noé, nós temos o dilúvio, a arca, nós temos aqui também a Torre de Babel e as gerações que chegaram até Abraão. Então, 1000 anos, aconteceu muita coisa aqui. Mas a gente nunca pensa que é tanto tempo, né? De Abraão até Salomão, mais 1000 anos. E aqui é importante entender que só no livro do Gênesis nós temos mais de 2000 anos. Tem mais história e mais tempo aqui do que os próximos 38 livros que fazem parte do Antigo Testamento. De Abraão até Salomão, a gente tem aqui a nação cresce, a nação fica escravizada pelo Egito, vem Moisés e liberta essa nação, depois eles peregrinam pelo deserto, Josué herda a liderança de Moisés, Josué conquista a terra, com a morte de Josué, os líderes são os juízes, são muitos anos, 13 juízes aqui, depois o povo pediu um rei, aí veio Saul e Davi e Salomão. Tem aqui os 1000 anos, de Abraão até Salomão. De Salomão até o fim da história em Neemias do Antigo Testamento, nós temos aqui a divisão da nação. Até Salomão era uma nação só, unificada. Depois houve a divisão por causa da guerra civil entre o filho de Salomão e Jeroboão. A nação se enfraquece e ficava brigando entre si. Os profetas vieram aqui, vários deles dizendo, muda, toma vergonha na cara, enfim, todo um processo ali que eles não ouviram, não cumpriram o propósito de Deus. Aí veio sentença sobre eles aqui. Primeiro os assírios tomaram toda a parte norte de Israel e eles ficaram todos dispersos pelo mundo. E no final, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e invadiu Israel do Sul, destruiu
Jerusalém e tudo mais. Enfim, eles foram cativos na Babilônia e depois voltaram para reconstruir os muros e o templo. Acaba em Neemias, 600 anos dessa história que eu estou contando. E depois mais 400 anos, que é o silêncio de Deus, cessou toda a profecia, toda a palavra, mas a vida continua aqui com o nascimento de Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, e todo o processo grego, helenista, Alexandre o Grande. E nós temos aqui, no final, quase chegando no nascimento de Jesus, o Império Romano sendo formado e dominando o mundo. Com o nascimento de Jesus, nós temos mais 90 anos do Novo Testamento. 33 anos e 6 meses da idade de Jesus e depois o tempo da igreja, até 90 depois de Cristo, que é aqui o livro do Apocalipse do apóstolo João. Muito bem, está aqui a linha do tempo fácil e mais transparente hoje, que a gente já tem alguns vídeos falando dos livros, da história, temos repetidamente colocando isso, inculcando na cabeça toda a história da Bíblia, cronológica inclusive. Aqui embaixo nós temos à nossa disposição esse colar de pérolas. Imagina que um colar de pérolas tem a sua marca e cada pérola tem a sua posição. E quando esse colar quebra e cai todas as pérolas, precisa ter um pouco de perícia, um pouco de entendimento para colocar cada pérola no seu lugar e formar de novo esse colar. A Bíblia é mais ou menos isso. Nós temos um monte de livros, um pouco perdidos na própria Bíblia, porque não é cronológico, nós já falamos isso, e é de gênero literário, e às vezes a gente não sabe aonde as coisas acontecem, por que acontece, qual que é o tempo. Então vamos colocar cada pérola no seu lugar e formar então esse colar. É uma boa ideia, não é? Primeira coisa, Gênesis e Jó. Gênesis e Jó é a primeira pérola desse colar. Neles estão a criação, as 3 alianças e a nação de Israel sendo formada, que é aqui, ó, comecinho de tudo. Criação, as 3 alianças, com um casal, com uma família de Noé e com uma nação, Israel nasce. O livro de Jó está aqui, eu já estou sabendo que essa pérola tem que ficar junto com Gênesis. Os próximos 5 livros, aliás, 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, falam da escravidão desse povo, da libertação e da peregrinação deles no deserto. Então nós estamos aqui depois de Abraão. Josué herdou a liderança e a nova geração de Moisés e conquistou a terra. É a próxima pérola. Juízes dominou e liderou esse povo depois da morte de Josué. Ruth faz parte, está ali do lado da pérola de Josué, aliás, de Juízes. E na sequência tem o 1º e 2 Samuel, que é o tempo dos reis, da monarquia. E Salmos está aqui porque Davi foi o que mais escreveu Salmos, mais de 70 salmos. Na sequência, eu tenho ainda a monarquia, 1 Reis, com os livros de Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, monarquia. Em 2 Reis, como nós falamos aqui, a nação se dividiu. E está aqui aquele monte de profetas que falamos. Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias. E Abacuque também é no tempo dos profetas da monarquia. Eu tenho Jeremias e Lamentações de Jeremias, que participou dos 2 momentos, falando para os reis e também pós-exílio, veio parar aqui no pós-exílio. Abacuque, já falamos, é da parte da monarquia.
Daniel e Ezequiel já é pós-exílio, Esdras e Esther também. Primeira e segunda Crônicas, Esdras que escreveu. Ageu e Zacarias já é do tempo do pós-exílio. E Neemias e Malaquias também do tempo do pós-exílio. Então pronto, eu tenho aqui as pérolas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Cada um no seu contexto. Ora, depois aqui eu tenho o silêncio de Deus, os 400 anos, não está na Bíblia, não tem nada na Bíblia. E eu tenho o tempo da Nova Aliança, Jesus nasce. Os 4 livros falando de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus. Eu tenho o livro de Atos, que é o livro histórico, que fala da igreja, que Jesus deu uma missão para os discípulos. E eu tenho as cartas de Paulo e de outros autores para essas igrejas que nasceram, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e, por fim, o Apocalipse. Eu tenho o colar formado do Antigo Testamento, criação e alianças, a história de Israel, a subida, a ascensão de Israel até 1 Reis, a descida, a decadência de Israel em 2 Reis, os profetas querendo que não acontecesse nada de pior, mas aconteceu. Quando aconteceu, eles foram escravos, teve um exílio. Eu tenho profetas do exílio e pessoas pós-exílio que voltaram para fazer uma restauração em Israel. Jesus nasceu, a igreja nasce, as cartas de Paulo e outros autores a essas igrejas e o fim, o Apocalipse. Então eu tenho aqui todo o contexto bíblico, jamais na mão, jamais familiarizado. É isso por hoje. Se inscreva no canal, esteja conosco, toque aí no sininho, compartilhe, coloque a sua opinião. Até a próxima e que a bênção do Deus Altíssimo nunca se afaste de vocês. Até mais.